Bom, hoje nós vamos resolver as nossas atividades, aquela apostila que foi dada dentro da sala de aula sobre problemas, tá? Então, bom, eu espero que vocês tenham tentado fazer e acertado, né? Ficaria muito feliz se vocês tenham conseguido resolver todas ou a maioria, tá? Então, vamos pegar nossa apostila lá, aquela que foi dada dentro da sala de aula para a gente corrigir, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: a soma de um número com seu antecessor é igual a 49. Qual é o menor desses números? A soma de um número, se eu desconheço esse número, eu vou representar por x. Tudo bem? Então, a soma de um número, desconheço esse número, eu represento por x. Soma, então eu vou ter um sinal de mais. Antecessor. Antecessor, eu tenho que lembrar que é um número que vem antes. Se o número é desconhecido, eu vou representar por x. Se vem antes, menos 1. Tá? É igual a 49. Então, a minha equação, minha sentença matemática ficou o seguinte: x, que é um número que eu quero saber, mais o antecessor, que é x menos 1, igual a 49. Tudo bem? Então, um número desconheço eu vou representar por x, antecessor de um número eu represento por x menos 1. Então, resolvendo a minha equação de primeiro grau, eu vou ter x, eliminando o parênteses aí, mais x menos 1 igual a 49. Eu somando x com mais x, eu tenho 2x igual 49. Reparem que agora, resolvendo a equação de primeiro grau, então eu sempre trabalho com a operação inversa. A operação inversa da subtração é a soma. Menos 1, ele vai passar a ser mais 1, tá? Ou seja, o 1 ele não tem letra. Então, se ele não tem letra, ele tem que passar para o outro lado. Só que se ele passar para o outro lado, eu tenho que trocar os sinais. Então, 2x igual 49 mais 1, 50. O 2 está multiplicando, vai passar a dividir, tá? Então, 50 dividido para 2. X igual a 25. Então, resolvendo a equação de primeiro grau, sempre com operação inversa, tá? Segunda questão. O quíntuplo de um número mais 15 é igual ao dobro desse número adicionado de 45. Qual é esse número? Leiam quantas vezes for necessário para poder entender o problema. Então, o quíntuplo de um número mais 15 é igual ao dobro desse número adicionado de 45. Qual é esse número? Tudo bem? Então, o que eu tenho que pensar? Toda vez que eu tiver um número desconhecido, eu vou representar por x. Se é o quíntuplo, quíntuplo é 5 vezes. Então, eu vou obter 5x. Mais, sinal de mais. Dobro de um número, dobro 2 vezes. Se é um número desconhecido, 2 vezes o x. Adicionado é um sinal de mais, tá? Então, a minha sentença matemática: o quíntuplo de um número, ou seja, 5x, mais 15, é igual ao dobro desse número, 2x, adicionado, mais 45. Tudo bem? Então, quíntuplo, 5 vezes, dobro, 2 vezes. Tá? Agora sim, vou resolver a minha equação de primeiro grau, sempre separando as letras dos números. Tá? Quem tiver letra fica do primeiro lado aí, e quem não tiver passa para o segundo lado, depois da igualdade. Então, 5x menos 2x. Por que menos? Porque o 2 ele é positivo, ele passa a ser negativo. Igual 45
Tá mais 15, então ele passa a ser menos 15. Trocou de lado, troca de sinal. Tá? Sempre a operação inversa. Então 5 menos 2, 3. 45 menos 15, 30. O 3 está multiplicando o x. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então 30 dividido por 3. X igual a 10. Leiam quantas vezes for necessário para poder entender o problema. Tá? Número desconhecido eu represento por x. Dobro 2 vezes, triplo 3 vezes, quádruplo 4 vezes, quíntuplo 5 vezes. Tá bom? Então, muita calma na hora de resolver um problema. Não é tão difícil. É só procurar entender o problema, passar por uma sentença matemática e resolver uma equação de primeiro grau. Exercício 3. Numa sala de aula, existe 6 meninos a mais do que meninas. Se o número total de alunos é igual a 36, determine o número de meninos. Numa sala de aula, existe 6 meninos a mais do que meninas. Se o número total de alunos é igual a 36, determine o número de meninos. Bom, como é que eu tenho que pensar aí? Eu vou representar o número de meninas por x. Eu não sei a quantidade de meninas que eu tenho. E os meninos, se eles são 6 a mais do que as meninas, então eu vou representar por x mais 6. Por que x mais 6? Porque x é a quantidade de meninas mais 6, que são 6 meninos a mais, que é igual a 36. Então eu represento x, que é a quantidade de meninas, mais x mais 6, que é a quantidade de meninos, que é igual a 36. Então, essa seria a minha sentença matemática. Então, resolvendo essa minha sentença matemática, que é uma equação de primeiro grau, eu vou obter x mais 6, que é igual a 36. Então, x mais x é igual a 2x. 36 menos 6, porque o 6 ele é positivo, ele vai passar a ser negativo. Então, 36 menos 6, 30. O 2 está multiplicando o x. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a 30 dividido para 2, 15. Tá? Então, eu tenho 15 meninas. Como a quantidade de meninos é 6 a mais, então vou pegar a quantidade de meninas, que é 15, mais 6, que é igual a 21. Então, eu tenho 21 meninos, tá? Quarta questão. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é esse número? O dobro de um número. Dobro, lembrando que é 2 vezes. Se ele é um número desconhecido, então 2x. Então, o dobro de um número, 2x, subtraído, que é um sinal de menos, 20, é igual a 100. Resolvendo a minha equação em primeiro grau, eu tenho 2x, que é igual a 100, está menos 20, passa a ser mais 20. Então, 2x, que é igual a 100 mais 20, 120. 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 120 dividido para 2, 60. Então, o número procurado é igual a 60. Ok? Leiam bastante, com bastante calma, entendam o problema, passem para uma sentença matemática e resolvam a equação de primeiro grau, tá? Muito cuidado com a resposta que vocês vão dar, ok? Atividade 5, tá? O triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é esse número? O triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é esse número? Triplo de um número, 3x, adicionado, sinal de mais, dobro desse número, 2x. Resulta, ou seja, igualdade, 600. Então, tomem cuidado na hora de passar uma linguagem escrita para uma linguagem matemática.
Triplo, 3. Dobro, 2. Triplo de um número desconhecido, 3x. Dobro de um número desconhecido, 2x. 3x mais 2x, que é igual a 600. Então, 3x mais 2x é igual a 5x, que é igual a 600. Então, 600 dividido para 5, 120. Qual é esse número? Esse número é 120. Tá? Atividade 6. Que número sou eu? O dobro do meu antecessor, menos 3, é igual a 25. Que número sou eu? O dobro de meu antecessor, menos 3, é igual a 25. Antecessor é o que vem antes. Então, x menos 1. Sucessor é o que vem depois. X mais 1. Voltando ao nosso problema. Que número eu sou? O dobro de meu antecessor, ou seja, dobro duas vezes. Duas vezes. Antecessor, x menos 1. Menos 3 é igual a 25. Então, a minha sentença matemática ficou 2 vezes, abro parênteses, x menos 1, fecho parênteses, menos 3, que é igual a 25. Por que entre parênteses? Porque eu tenho um antecessor, que é mais de um número, que é x menos 1. Então, multiplicando o 2 pelo x, eu tenho 2x. E multiplicando o 2 por 1, eu tenho menos 2. Tá? Então, esse 2 da frente, ele multiplica o que eu tenho dentro do parênteses. Por isso que é importante eu deixar o parênteses. Então, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1, 2. Repetindo, o menos 3, que é igual a 25. Então, 2x é igual a 25. Trocando o 2 de lado, ele é negativo, ele passa a ser positivo. E trocando o 3 de lado, que ele é negativo, passa a ser positivo. Sempre lembrando, trocou de lado, troca de sinal. Tá? Então, repetindo, 2x, que é igual a 25 mais 2, 27. 27 mais 3, 30. Então, x é igual a 30. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 30 dividido para 2, 15. Que número eu sou? 15. Tá? Então, cuidado com a linguagem matemática. Lembrando que antecessor é x menos 1 e sucessor é x mais 1. Tá? Leiam com bastante calma os problemas, tá? Para que vocês possam entender e resolver. A linguagem matemática, ou seja, a sentença matemática, é muito importante, tá? Eu espero que vocês estejam fazendo as minhas atividades, porque se vocês repararem, aí é uma equação de primeiro grau, tá bom? Problema 7, tá? A soma de 3 números inteiros consecutivos é 63. Qual é o produto entre esses 3 números? A soma de 3 números inteiros consecutivos é 63. Qual é o produto entre esses 3 números? Então, vamos lá. Números consecutivos é aqueles que vêm logo em seguida. Exemplo, consecutivo do 3 é o 4, consecutivo do 4 é o 5. Então, se eu tenho 3 números consecutivos e eu não sei que números são esses, eu vou representar o primeiro por x, o segundo por x mais 1 e o terceiro por x mais 2. Tá? Então, voltando à nossa conta, a soma de 3 números inteiros consecutivos. Então, x mais x mais 1 mais x mais 2, que é igual a 63. Próximo passo, eliminar os parênteses. Então, eu vou ter x mais x mais 1 mais x mais 2, que é igual a 63. Somando o x, então eu tenho aí, ó, 1x, 2x e 3x. Tá? Então, 63, se o 1 ele está somando, ele vai subtraindo. Se o 2 está somando, ele vem subtraindo. Então, como eu falei agora, somando os 3x, eu vou ter 3x, que é igual a 63 menos 1, 62.
62 menos 2, 60. 3 está multiplicando, passo dividindo. Então, 60 dividido para 3, 20. Então, se eram 3 números consecutivos e o meu primeiro número é 20, consecutivo do 20, 21, e o consecutivo do 21 é o 22, tá? Só que a pergunta dele é o seguinte: qual o produto? Lembrando que produto é multiplicação. Se ele fala o produto entre esses 3 números, então eu tenho que multiplicar esses 3 números. Tenho que multiplicar o primeiro, que é 20, pelo 21 e pelo 22, tá? Então, o produto dos 3 números consecutivos. Então, multiplicando 20 vezes 1, vezes 21, vezes 22, dá 9.240. Tudo bem? Então, agora eu vou resolver algumas questões do livro de vocês que eu passei alguns problemas para vocês resolverem, tá? Então, vai ser a página 88, exercício 13. A soma de um número é 132. Ou seja, a soma de números é 132, tá? A soma de números é 132. O maior deles supera o menor em 34 unidades. Determine esses números. Tudo bem? Então, o primeiro número que eu penso é o x. Se o segundo supera em 34 unidades, então seria x mais 34, que é igual a 132. Tá? Primeiro número desconhecido, x. O segundo número, ele supera em 34 unidades. Então, x mais 34, que é igual a 132. Então, repetindo aí, número desconhecido x, o segundo supera em 34 unidades. Então, mais x mais 34. Resolvendo essa equação de primeiro grau, então eu vou obter x, eliminando o parênteses, x mais 34, que é igual a 132. Somando um x mais um x, 2x. Então, 132 menos 34, 98. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, 98 dividido para 2, 49. Então, o primeiro número que eu encontrei, 49. Tá? Se o outro supera em 34 unidades, então seria 49. Tudo bem? Que foi o primeiro número que eu encontrei, mais 34 unidades. Tá? Então, simples, tá? Mas muita calma aí, tá? Então, leitura, entendimento, resolução e calma, muita calma. Página 88, exercício 16. A idade de Alice é o quíntuplo da idade de Paulo. A soma das idades dos dois é de 78 anos. Qual a idade de Alice? A idade de Alice é o quíntuplo da idade de Paulo. A soma das idades dos dois é de 78 anos. Qual a idade de Alice? Então, eu não conheço, no caso, a idade de Paulo. Eu vou representar por x. Como Alice é o quíntuplo da idade de Paulo, então quíntuplo são 5 vezes. Então, 5x. Tá? Sentença matemática. Idade de Paulo, que eu desconheço, x. E a idade de Alice, que eu desconheço. Só sei que ela é 5 vezes a idade de Paulo, então 5 vezes x, que é igual a 78. Então, 5x mais 1x é igual a 6x, que é igual a 78. Você está multiplicando, passo dividindo. Então, 78 dividido para 6, 13. Então, eu já sei a idade de Paulo. O Paulo tem 13 anos. A Alice é 5 vezes a idade de Paulo. Então, 13 vezes 5, que dá 65. Então, Alice tem 65 anos, tá? Então, lembrando que a idade de Paulo, que equivale ao x, é igual a 13. E a Alice é 5 vezes a idade de Paulo. Então, 13 vezes 5, 65.
Paulo tem 13 anos e a Alice tem 65. Bom, hoje nós vamos resolver as nossas atividades, aquela apostila que foi dada dentro da sala de aula sobre problemas, tá? Então, bom, eu espero que vocês tenham tentado fazer e acertado, né? Ficaria muito feliz se vocês tenham conseguido resolver todas ou a maioria, tá? Então, vamos pegar nossa apostila lá, aquela que foi dada dentro da sala de aula para a gente corrigir, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: a soma de um número com seu antecessor é igual a 49. Qual é o menor desses números? A soma de um número, se eu desconheço esse número, eu vou representar por x. Tudo bem? Então, a soma de um número, desconheço esse número, eu represento por x. Soma, então eu vou ter um sinal de mais. Antecessor. Antecessor, eu tenho que lembrar que é um número que vem antes. Se o número é desconhecido, eu vou representar por x. Se vem antes, menos 1. Tá? É igual a 49. Então, a minha equação, minha sentença matemática ficou o seguinte: x, que é um número que eu quero saber, mais o antecessor, que é x menos 1, igual a 49. Tudo bem? Então, um número desconheço eu vou representar por x, antecessor de um número eu represento por x menos 1. Então, resolvendo a minha equação de primeiro grau, eu vou ter x, eliminando o parênteses aí, mais x menos 1 igual a 49. Eu somando x com mais x, eu tenho 2x igual 49. Reparem que agora, resolvendo a equação de primeiro grau, então eu sempre trabalho com a operação inversa. A operação inversa da subtração é a soma. Menos 1, ele vai passar a ser mais 1, tá? Ou seja, o 1 ele não tem letra. Então, se ele não tem letra, ele tem que passar para o outro lado. Só que se ele passar para o outro lado, eu tenho que trocar os sinais. Então, 2x igual 49 mais 1, 50. O 2 está multiplicando, vai passar a dividir, tá? Então, 50 dividido para 2. X igual a 25. Então, resolvendo a equação de primeiro grau, sempre com operação inversa, tá? Segunda questão. O quíntuplo de um número mais 15 é igual ao dobro desse número adicionado de 45. Qual é esse número? Leiam quantas vezes for necessário para poder entender o problema. Então, o quíntuplo de um número mais 15 é igual ao dobro desse número adicionado de 45. Qual é esse número? Tudo bem? Então, o que eu tenho que pensar? Toda vez que eu tiver um número desconhecido, eu vou representar por x. Se é o quíntuplo, quíntuplo é 5 vezes. Então, eu vou obter 5x. Mais, sinal de mais. Dobro de um número, dobro 2 vezes. Se é um número desconhecido, 2 vezes o x. Adicionado é um sinal de mais, tá? Então, a minha sentença matemática: o quíntuplo de um número, ou seja, 5x, mais 15, é igual ao dobro desse número, 2x, adicionado, mais 45. Tudo bem? Então, quíntuplo, 5 vezes, dobro, 2 vezes. Tá? Agora sim, vou resolver a minha equação de primeiro grau, sempre separando as letras dos números. Tá? Quem tiver letra fica do primeiro lado aí,
e quem não tiver passa para o segundo lado, depois da igualdade. Então, 5x menos 2x. Por que menos? Porque o 2 ele é positivo, ele passa a ser negativo. Igual 45 dá mais 15, então ele passa a ser menos 15. Trocou de lado, troca de sinal. Tá? Sempre operação inversa. Então, 5 menos 2, 3. 45 menos 15, 30. O 3 está multiplicando o x. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 30 dividido por 3. X igual a 10. Leiam quantas vezes for necessário para poder entender o problema. Tá? Número desconhecido eu represento por x. Dobro 2 vezes, triplo 3 vezes, quádruplo 4 vezes, quíntuplo 5 vezes. Tá bom? Então, muita calma na hora de resolver um problema. Não é tão difícil. É só procurar entender o problema, passar por uma sentença matemática e resolver uma equação de primeiro grau.